Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Podem se assentar, por gentileza. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez, nesta noite tão importante, tão ímpar, né? Adorando ao Senhor. Que Deus possa abençoar os nossos ministros de louvores, abençoar você que está retornando, está aqui hoje. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que já estão presentes. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir, que Deus possa nos instruir nesta noite. Amém, queridos? Feliz pela vida dos nossos irmãos que estão aqui. Nós estamos ainda em um processo pós-pandemia, né? Um processo assim, ainda no meio, na verdade, não está pós-pandemia, mas começa a haver uma mudança nas leis, inclusive com relação às reuniões. E nós cremos, queridos, que um novo tempo está chegando, amém? Eu creio um novo tempo que está chegando. Deus, Ele fizera promessas que algo aconteceria nesses últimos tempos. Tem algum tempo que Deus está falando que vai abalar as igrejas. Algum tempo que a gente está vendo, olha, vou mandar um vento, né, pastora Cássia, né? Já viu? Já várias vezes, está vindo um vento aí e vai ficar difícil, poucos vão ficar aqui dentro, né? E a gente não tinha noção como é que era isso, a gente ficava esperando, né? Como é que ia acontecer isso, e de repente nós vimos algo acontecer que realmente arrancou quase todo mundo da igreja, né? Tirou-nos da igreja. Nós aqui especificamente, eu acho que somente uma terça-feira não teve o culto, né? Todos os outros nós tivemos culto, mesmo que online, né? Começamos com um processo bem simplório com a câmera, depois fomos evoluindo, e nós estamos, até hoje, não deixamos de cultuar. Os cultos têm chegado nos lares dos nossos irmãos, e eu sei que muitos têm participado, mas o desejo de estar presente aqui adorando é muito grande, né? Eu mesmo gosto de vir à igreja para adorar ao Senhor. Eu oro em casa, leio a Bíblia em casa, mas não é a mesma coisa de nós estarmos aqui na igreja, né? É algo diferente, essa comunhão, essa coisa gostosa que nós sentimos aqui, é algo realmente que nos diferencia, é algo que realmente nos chama a atenção. Amém, queridos? Bem, eu quero pedir você que abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós estamos meditando em um contexto da Bíblia Sagrada nesses últimos cultos, né? Eu me comprometi em trazer uma palavra para a igreja relacionada a 3 temas nesse mês. Dentre eles foi visão, propósito e unidade, tá bom, queridos? Ainda vamos trabalhar muito sobre isso, muito mesmo sobre esta questão, né? Visão, propósito e unidade. Sabemos que isto tem algo muito forte relacionado com a igreja, e eu vou explicar a você melhor sobre isso, até porque quando nós temos visão, nós estamos ligados em propósito. Olha essas 3 palavras aqui, ó. Dá para enxergar lá? Dá para enxergar aí essas 3 palavras aqui, né? Consegue, você que está na internet, consegue ver essas 3 palavras? Será aí, Victor? Dá para enxergar? Então, nós colocamos 3 palavras aqui no nosso painel. Essas palavras não estão aqui de graça, tá bom? Elas estão aqui com propósito, porque nós conversamos com a igreja sobre isso. E é exatamente sobre o servir. Servir tem 2 aspectos aqui. Eu servindo meu irmão, Deus abençoe vocês aqui, já vi, Deus abençoe esse casal abençoado. É nosso, né? Amém, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês, amamos muito vocês. Servir tem um aspecto de servir ao nosso próximo. Eu estou aqui na igreja para servir aos irmãos. Talvez eu estou aqui, deveria ser o que mais sirvo, né? Deveria servir melhor, seria eu aqui nesta igreja, né? Eu tenho que aprender muito a servir os meus irmãos, é um dever meu, né? Viemos aqui, eu com a minha família, para servir aos nossos irmãos. E, ao mesmo tempo, quando eu sirvo ao meu irmão, né, eu estou servindo, né? E esse aspecto é exatamente de você oferecer algo que você tem,
Guarde isso com você. Você nunca poderá servir algo que você não tem. E isso é muito complicado, porque às vezes as pessoas querem oferecer o que ela não tem. Escute isso. Você nunca poderá oferecer o que você não tem. Guarde isso. Você nunca poderá oferecer o que você não tem, certo? Você só pode oferecer exatamente o que você tem, tá ok? O que você tem. É importante, Vitor, que você esteja no seu posto, filho, porque eu posso mudar aqui de posição, tá bom? Então é importante você entender que você só pode servir o que você tem, somente. Você não consegue ser, você não pode dar algo que você não tem. Então, por isso, nós temos que primeiro buscar de Deus, pedir de Deus. Por isso, irmãos, nós estamos aqui na igreja em um processo de buscar mais de Deus. Estamos aqui desde o começo do ano pedindo ao Senhor que nos encha, que nos capacite, que nos fortaleça, que nos dê algo. Eu não posso dar algo, pastor Josué, para o mundo que nós não tenhamos. Então, para que nós possamos oferecer alguma coisa, é importante que eu tenha primeiro. O maior erro de um pastor é ele tentar oferecer para a igreja o que ele não tem. Esse é o maior erro que o pastor possa oferecer, porque ele vai se esgotar, e daqui a pouco ele vai oferecer, e aí? Acabou, esgota. Então é importante que eu receba, eu me encha. Outro dia eu estava com o pastor José, nós estávamos caminhando, né? E conversando exatamente quantos pastores estão frustrados. Frustrados, pastor Josué, extremamente desanimados. Ele me falou outro dia de um pastor que estava na igreja, não vou citar nome aqui não. Aconteceu um fato, ele estava servindo lá, aquela coisa tal. Aconteceu uma tragédia, o pastor hoje está desviado. Né? Por quê, queridos? Porque é importante que eu tenha. Então fala comigo, para eu servir, eu preciso ter. Você não pode oferecer o que você não tem. Se alguém vai em sua casa e você prepara uma mesa, você prepara a mesa do que você tem. Sim ou não, queridos? Até você aperta um pouco, vai lá, compra alguma coisa, você vai lá, busca alguma coisa. Eu queria que você tivesse atenção aqui, queridos, tá bom? Por favor, queridos. Tá bom? Por favor. Você vai lá, pode até comprar alguma coisa que você não tenha, mas o fato é que para que você ofereça na sua mesa, tem que ser algo que você tenha, certo, queridos? Tem que ser algo que você tenha. Então, o fato é que nós queremos uma igreja que saiba servir. Servir. Este é o tema, inclusive, vamos escolher agora para o mês de setembro. Vamos falar muito sobre isso aqui, a unidade no servir. Tá ok? Eu preciso aprender a servir. A igreja tem muito problema com isso às vezes, querido. Sabe por quê? Porque 99% das pessoas saem de casa com o desejo de vir à igreja buscar alguma coisa. 99% das pessoas saem de casa e vêm para a igreja. Eu já creio que nós estamos mudando isso aqui. Vou para a igreja para quê? Para buscar alguma coisa. Porque eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma intervenção de Deus, eu preciso de uma situação financeira, eu preciso de alguma coisa. Então eu vou lá porque eu quero, eu preciso, eu tenho necessidade. São poucos que saem da igreja com o coração dizendo assim: eu vou à igreja servir. E essa é a primeira chave que eu queria que nós começássemos a mudar a partir de hoje, queridos. Jesus falou algo muito lindo, muito lindo. Melhor coisa é dar do que receber. Querido, presta atenção nessa frase. Melhor coisa é dar do que receber. Nós gostamos muito de receber. Inclusive é uma cultura do Brasil, né? Nós queremos muito receber. Isso é um fato. Por quê? Nós tivemos governos aí que veio acostumando o povo a receber. Apenas receber. É um fator até cultural isso, né? Oferece. Por quê? Para que as pessoas não vá buscar. E, infelizmente, nós temos essa cultura, às vezes, enraizada. Eu quero. E, às vezes, são poucos que dizem: não, eu vou oferecer, eu vou dar, eu vou entregar, eu vou colocar.
Tá ok, queridos? Por que isso é importante? Escute isso aqui, queridos. Porque o princípio é: eu vou oferecer do que eu tenho. Está entendendo? Olha a dimensão disso aí, queridos. Significa que quando eu vou oferecer, eu vou servir, é porque eu tenho em abundância. Então escute a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Nesta noite eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai ter em abundância para você poder servir. Amém, queridos? O que é melhor? Você ter uma mesa farta e você oferecer, você chamar seus amigos, convidá-los. Não é bom isso, pastor Josué? Não é bom e não é gostoso isso? É melhor isso ou você ir pedir o outro emprestado? É melhor você ter para oferecer. Só que tem um detalhe muito importante, queridos. Muitas pessoas não aprenderam a lei da liberalidade. Não aprenderam a lei de oferecer. Ele quer, mas ele não quer oferecer. E a Bíblia nos diz algo muito poderoso. Se você for fiel no pouco, o que ele vai fazer? Ele vai te colocar no muito. Está entendendo esse segredo? Lá em casa, o Victor e a Érica são instruídos já a oferecer, a entregar o dízimo, a ofertar, pequenos como são. E eu louvo a Deus, porque que Deus abençoe a Érica e mantenha assim. Ela é uma menina liberal. A Érica é liberal. O Victor também é liberal. Outro dia, eles fizeram algo comigo e me surpreenderam. Eu saí com eles, e aí de repente ele falou: não, pai, quem vai pagar hoje sou eu. Eu falei: não, quem vai pagar hoje sou eu. Eu achei lindo isso, ou seja, uma atitude. Outro dia ela foi na casa da avó: não, eu vou dar um presente para a avó que me custe. Não, vamos dar aqui, filho. Não, eu vou pegar do meu e vou dar. Está entendendo, queridos? Por que isso é lindo? Porque se você aprender a ser liberal com o que você tem no pouco, a Bíblia nos diz que Deus vai te colocar no muito. Por isso eu quero ensinar você, querido, escute isso aqui. Aprenda o poder dessa palavra aqui, olha só. Ei, se você tiver 10, sua capacidade de servir está limitada a 10. Mas se você tiver 1 milhão, sua capacidade de servir é muito maior. Está entendendo isso, meu querido? Você que está em casa, você que está aqui, se você tiver muito, sua capacidade de servir é muito. E eu falo isso em todos os aspectos. Você quer ser um pregador cheio da presença de Deus? Então você deve ser cheio primeiro da presença de Deus, para que depois você possa servir. Gostei muito. Outro dia eu estava conversando com o Adriano e ele falou: pastor, eu vou precisar muito de aprender, eu quero mais. Eu quero aprender técnica, eu quero me envolver, eu quero aprender isso. Eu falei: que bacana. Por quê? Porque ele quer oferecer muito. Então quem quer oferecer muito tem que aprender esse segredo de servir. Está entendendo, queridos? Então nós estamos falando sobre propósito. O propósito da igreja tem que estar disseminado, tem que estar entre nós aqui, tem que estar no nosso meio, tem que estar envolvido em nós. Nós temos que falar a mesma linguagem, temos que ter a mesma comunicação. Eu tenho que entender o que você entende, você tem que entender o que eu entendo. Por isso nós estamos fazendo alinhamento de liderança. Toda segunda-feira eu converso com a liderança, para quê? Para que eles entenderem a minha visão, para entender o meu propósito. E não é só isso, eu também tenho que aprender com vocês. Eu ouço, eu aprendo, eu entendo, eu discerno. Para quê? Para que a gente possa construir algo sólido. Nós temos muitas igrejas que a igreja tem a visão do pastor. É o pastor, ele chega e quer implantar a visão dele, e aí começa, vai tudo bem. Mas o problema é difícil, querido, porque daqui a pouco as coisas começam a se perder. Tudo depende do pastor, tudo está no pastor. Hoje eu estava vindo falando com a Patrícia, eu falei: meu amor, nós precisamos construir lideranças da igreja que não dependam da gente. Não tem que depender da gente, querido. Para começar o culto, louvei a Deus, eu estava lá verificando, a missionária Maria José já estava aqui começando o culto, né? Não precisa, querido, nós temos que ter uma liderança que seja capaz dela fazer a obra com o nosso alinhamento. Eu não tenho que estar preocupado, eu posso muito bem viajar para algum trabalho na igreja, fazer alguma coisa, e tem que ter a tranquilidade de que a igreja vai estar bem. Por quê? Escute isso aqui: o verdadeiro líder, ele prepara para a sua ausência. Está entendendo? Um verdadeiro pastor, ele prepara uma igreja para que ela funcione quando ele não está lá perto. Então, é importante esse alinhamento nosso. Então, eu estou falando sobre visão, propósito, unidade.
esse mês nós vamos falar muito sobre essa palavrinha servir na igreja, tá bom? Vai ser um dos nossos focos. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, abra a tua Bíblia por gentileza. Olha o que diz a palavra do Senhor. Abriu aí? A Bíblia. Livro de Hebreus capítulo 11, olha o que diz o versículo 8. Versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando convocado, olha o detalhe do texto, querido. Aqui nós temos uma questão muito linda aqui, né? Abraão, quando convocado, olha o que ele fez, diz o texto: obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. Querido, observa a Bíblia, ela é linda, querido. Ela nos dá instruções poderosas. Você que está em casa aí, querido, para o que está fazendo, escute um pouquinho essa instrução, ela é poderosa para você. Pela fé, Abraão, olha que lindo. Pela fé, Abraão, quando convocado, quando foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Olha o texto: e saiu sem saber para onde ir. E saiu sem saber para onde ir. Aí o texto diz: pela fé, habitou na terra da promessa, morando em terra alheia. Olha que lindo. O meu texto diz: mediante a fé peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando, morando em tendas e cavernas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10, olha que interessante o versículo 10, queridos. Versículo 10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu quero chamar a sua atenção para esta questão: como um homem começou a mudar a história. Escute isso aqui, não foi da sua vida, foi a história do mundo. Guarde isso com você. Abraão mudou a história do mundo. Por que ele mudou a história do mundo? Porque aqui começa, é nesse contexto que começa-se a maior e mais extraordinária história do relacionamento de Deus com o povo. Escute isso, meu querido. É nesse contexto que começa a história mais extraordinária do mundo. Se você abrir Gênesis capítulo 12, você vai ver exatamente esse contexto. Deus aparece a Abraão e fala para ele, e conversa com ele. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para essa expressão. Quando ele foi chamado, o texto diz que ele obedeceu. E aí, queridos, escute isso aqui. Ele não viu no mapa a cidade. Ele não viu na internet onde ficava na cidade. Ele não entrou no Street View lá, do Google Street View, para poder ir lá virtualmente, para poder andar na cidade e ver como era a cidade. Ele não tinha fotografias da cidade. Ele não tinha alguém para dizer para ele: olha, a cidade é assim, assim, assim. Não, ele não tinha absolutamente nada como referencial. Eu vou repetir: ele não tinha absolutamente nada como referencial. O que é que ele tinha? Ele tinha uma visão de Deus, ele tinha uma instrução de Deus, ele tinha algo que Deus lhe dera. E é aqui que eu começo a falar algo para você, das pessoas que elas são diferenciadas desse mundo. Pessoas que elas simplesmente se destacam nesse mundo. E eu não estou falando aqui de sucesso, ter uma rede social, não, estou falando de alguém que se destaca no reino de Deus. É alguém que consegue conceber uma instrução dada por Deus, e ele sai em direção àquela instrução, porque ele acredita, ele crê. Amém, queridos? Ele crê.
Não dependo de A, não dependo de B. Eu acredito. Eu simplesmente creio. Está entendendo isso, queridos? Amém? Aqui começa o diferencial. E eu vou falar para algumas pessoas aqui, escuta isso aqui, meu querido. Muitas das vezes a nossa vida, ela está amarrada, porque um dia Deus fez uma promessa para você, mas até hoje você ainda não acreditou. E a Bíblia nos chama atenção sobre a palavra ouvir para Deus. O que significa a palavra ouvir para Deus? Quando Deus questiona dizendo, o meu povo não me ouve. O que ele está dizendo? É que ele não escuta? É isso? Não. É porque ouvir para Deus é o mesmo que fazer. Quem para Deus escuta, segue as suas instruções. Quem ouve a voz de Deus, obedece às instruções dadas por Deus, Victor. Obedece a instrução dada por Deus, meus filhos. Está entendendo isso? Quem ouve a Deus, ele segue as instruções dadas por Deus. É muito terrível, querido, a circunstância que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão ouvindo faz de conta. Elas estão ouvindo como se ouve qualquer coisa. E nós não estamos mais com o ouvido afinado para ser sensíveis ao que Deus está falando. Por quê? Porque o que Deus está falando às vezes está farto, está cheio. E por isso, às vezes, Deus se cala. Por que Deus se cala? Eu estava conversando com o pastor, ele estava ministrando nessa segunda-feira, e eu ouvi ele falando algo muito interessante. Deus se cala muitas das vezes porque você precisa ter interesse na voz dele. Porque se ele falar todas as vezes, você não vai estar nem aí porque ele diz mais. Por exemplo, eu estou falando aqui, algumas pessoas estão conversando o tempo todo na igreja. Então, querido, escute isso. Eu e você precisamos discernir a voz de Deus. Precisamos entender a voz de Deus. Precisamos escutar a voz de Deus. Olha o texto diz o seguinte, abra bem a câmera aí, queridos. O texto diz que quando ele ouviu a voz de Deus, querido, ele pegou os seus objetos, ele pegou os seus pertences, e a Bíblia diz, ele saiu em direção àquilo que Deus instruíra para que ele fizesse. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? Oh, meu Deus! Amém, queridos? Oh, eu imagino o gemer de Deus, queridos. Eu já falei com ele uma vez, eu já falei 2 vezes, eu já disse para ele, mas ele não consegue me ouvir. Esse foi o questionamento de Deus. Eu falo com o meu povo, mas ele não me ouve. Eu digo para o meu povo, mas ele não me escuta. Eu falo, mas entram por um ouvido e saem pelo outro. Eles não são mais sensíveis à minha voz. Mas alguém vai dizer assim, mas Deus, se o Senhor falou, me dá uma prova. Aí até a prova vem, aí confirma, mas me dá outra, Senhor, me dá outra, me dá outra. Ei, queridos, Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Está entendendo isso, querido? Eu estou chamando a sua atenção aqui, é para você relembrar o que Deus prometeu na sua vida. A Bíblia nos diz no livro de Números, capítulo 23, Deus reclamando o seu caráter, ele diz, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por um acaso eu diria alguma coisa e não faria, eu falaria e não executaria. Alguém pode crer no que Deus diz aí? Tem alguém essa noite que pode levantar a sua mão e diga, Senhor, eu preciso acreditar no que o Senhor diz. Tem alguém comigo aí que pode dizer, Senhor, eu preciso crer no que o Senhor diz, meu Deus. Eu estava em casa um dia e apareceu lá um irmão, eu senti de orar com ele, pedi para que ele orasse comigo alguns dias em oração. Eu estava passando um grande desafio relacionado a algumas decisões, e eu
orei, eu pedi, mamãe, me ajuda a jejuar, pastor, vou jejuar contigo. E nós jejuamos 7 dias. Quando terminou aquela campanha, ele foi lá na minha casa entregar aquele jejum e orar comigo. Quando ele estava na sala orando, de repente ele parou e falou, meu Deus! Eu falei, o que foi, meu querido? Ele falou, pastor, Deus acabou de me dizer algumas coisas. Eu falei, então diga. Ele falou, olha, você vai fazer algo, um projeto, ou já fez, e alguém vai te procurar, ou você vai procurar alguém. Ele falou, desse jeito, você vai assinar um grande contrato e vai publicar uma grande obra nesse país. Está entendendo isso, queridos? Deus falou isso comigo na sala de casa. Aleluias. Pastor Valdemir, eu me lembro disso claramente, queridos. Sabe o que foi que eu fiz, queridos? Sabe o que foi que eu fiz? Eu investi todo o meu tempo para concluir aquilo que Deus houvera colocado em meu coração. Pastor, mas já tinha um contrato assinado? Não, mas Deus disse. Pastor, mas alguém tinha procurado o Senhor? Não, mas Deus falou. E eu acredito que aquele que falou, Ele é poderoso para completar a sua obra. Nós estamos vivendo circunstâncias, querido, que nós estamos ouvindo Deus falar, ouvindo Deus dizer que vai fazer, mas eu não tomo atitude. Eu levanto pela manhã e repito todas as coisas que eu fiz ontem, eu executo exatamente as mesmas coisas. Meu irmão, pelo amor de Deus, se Deus falou alguma coisa com você, levante-se, saia em direção, porque Ele tem garantido a vitória para a sua vida. Amém? Mas que discute isso aqui, meu irmão, preste atenção nisso aqui. Eu preciso que você feche teus olhos carnais por um momento, teus olhos físicos, e tente visualizar o que Deus sonhou o dia que Ele te concebeu. Oh, meu Deus! Eu vou repetir para você, querido, você precisa todos os dias fechar os teus olhos físicos e procurar dentro do teu coração e sondar a tua mente, sondar o teu interior e buscar dentro de você dizendo, Deus, qual é o propósito da minha existência? Eu estava em casa há pouco e eu completei uma frase que eu tenho escrito ela há mais de 10 anos. A frase é o seguinte: a pessoa mais pobre do mundo é a pessoa que não tem uma visão de vida. E eu completei. Por quê? Sabe por quê? Porque quem não tem uma visão clara da sua vida, o primeiro problema que ele enfrenta, ele desiste. A primeira tempestade que ele enfrenta, ele diz, acabou. A primeira circunstância tempestuosa que ele enfrenta, ele diz, não tem mais jeito, acabou. Está entendendo, queridos? Está entendendo? Primeiro desafio que ele enfrenta, desisto, não quero mais. Por que isso? Porque ele não tem a visão. Porque quem tem visão, sabe o que acontece, queridos? Acontece o seguinte: está vindo a tempestade, está vindo uma onda, sabe o que ele faz? Deus está movimentando porque Ele vai me fazer subir. Está vindo um problema grave, Deus está me provando porque eu vou crescer nessa situação e quando eu passar do outro lado, tem vitória para mim. Está vindo um problema tempestuoso, glória a Deus, Deus está me dando a oportunidade de eu me aproximar dEle, de eu me encontrar com Ele. Ele começa a ver por uma outra perspectiva. Por quê? Porque o olhar dele não está no que os seus olhos físicos vê, mas ele consegue enxergar o coração de Deus. Ele consegue entrar dentro da mente de Deus. Pastor, o que é isso? A Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo. Jesus quer que a mente dele seja revelada dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E então, quando o mundo está pegando fogo, dentro do meu coração tem uma paz. Por quê? Porque eu creio naquilo que Deus vê. E isto é diferente. Aleluias. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Pela fé, Abraão
Abraão, sendo chamado, o que ele faz? Ele obedece, ele dá o primeiro passo, ele sai de onde ele está para ir em direção aonde Deus disse que ele iria conquistar. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Oh, glória a Deus, amém, queridos? O que é que Deus falou para você que está parado até hoje? Eu quero que você pegue uma caneta, pegue um papel, pelo amor de Deus, querido, tome nota daquilo que Deus te prometeu, faz uma recapitulação, é isso? Recapitulação, acertei? Faz uma recapitulação aí daquilo que Deus te prometera. Pegue lá, vai lá, anote no papel, relembre tudo o que ele disse, anota isso, querido. E sabe o que você vai dizer? Senhor, se o Senhor disse, está valendo ainda. Eu vou repetir para você acreditar. Se ele disse, está valendo ainda. Se você está vivo, é porque a palavra dele está de pé. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, ele não mudou, que ele não mudou, ele permanece. Pastor, mas Deus disse comigo, e daí de repente, pastor, eu desisti, eu não quis mais, pastor, está valendo ainda? Está valendo. Deus manda dizer hoje para você, a minha promessa com a sua vida está de pé. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Pastor, mas me diga aí, me dê um exemplo de alguém que não acreditou e perdeu a bênção. É possível? Muitos. Eu vou dizer, muitos. Eu me lembro, queridos, quando eu era muito jovem assim, né? Era jovem, tem muito tempo isso não. Eu me lembro de uma jovem que estava no meio nosso. Queridos, eu não me lembro de um congresso quase, de um evento que aparecia alguém que Deus não falava com aquela jovem. As promessas para ela, era tudo o que eu queria, ouvir promessas daquela para a minha vida. Como Deus prometeu para aquela jovem coisas extraordinárias. Mas hoje, ela nunca alcançou aquilo que Deus prometera para ela. Nunca. Por quê, queridos? Por quê? O que houve? O que aconteceu? Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia, por gentileza. Vamos lá comigo, por favor. Pegue aí, por favor, a tua Bíblia, um livro de... Deixa eu pegar aqui um texto que eu quero ler, Números capítulo 13. Números capítulo 13. E nós eu quero apenas dar um exemplo para você aqui, de pessoas que não acreditaram na visão e perderam coisas extraordinárias, tá bom? Números capítulo 13. Nós temos aqui, querido, no capítulo 13... uma missão exploratória de Canaã. Escute isso. Deus, ele falou com Abraão. Olha só, olha a diferença das pessoas, queridos. Escute isso, por favor. Olhe a diferença das pessoas. Presta atenção. Deus fala, Adriano, com um homem que ele nunca imaginou a terra, ele nunca tinha visto nada. Ele sai da sua terra e vai embora em direção à promessa. Está ouvindo isso, Jessé? Está ouvindo isso, irmão? Deus falou com Abraão, ele saiu e foi embora. Agora, Moisés está coordenando o povo para entrar naquela terra que Deus prometera a Abraão. Está entendendo isso? Aquela terra que fora prometida a Abraão. A terra está diante deles. Vou repetir, a terra está diante deles. Eles levaram 40 dias para sair de onde estavam, ir até a terra, espiar a terra e retornarem. Então, mais ou menos aí, se a gente calcular aí, 20 dias para ir lá, consultar tudo e voltar. Pouco tempo, eles já estavam avistando a terra. Agora, observe o que aconteceu nesse texto. Eu quero chamar a sua atenção para você verificar que 12 espias e quase uma tragédia por falta de visão, por falta de visualizar o que Deus é capaz de fazer. Escute isso, capítulo 13,
O texto começa o seguinte: Yahvé ordenou a Moisés, Deus ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão a reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Olha Deus dizendo: pegue aqui 12 príncipes, não é qualquer um representante de cada tribo. Reúna eles, explica para eles: olha, a terra está diante de nós, a terra é essa, está aqui, está vendo? Olha seus olhos físicos, estão vendo? Então está aqui, a terra é essa, está vendo? Olha o mapa, olha, a terra é essa. Ele está mostrando para eles, explicou para eles: a terra é poderosa, a terra mana leite, a terra mana mel, a terra tem coisas boas. Vai lá, avalie a terra e traga alguma coisa de lá para que a gente veja. Queridos, escuta isso aqui: qual é o desejo de Moisés? É primeiro que aqueles que estão cá possam ouvir dos que foram lá e terem a sua fé acrescida, para que eles possam se fortalecer, para que eles possam ser corajosos, porque o desafio que eles vão ter é grande. Escute isso, o desafio é grande. E aí olha o que acontece, queridos, olha o que acontece. Acompanhe o texto comigo. Versículo 18 diz: então observai como a terra é, como o povo é que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, se a terra em quem vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram são cercadas de muro ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazer algum fruto da terra. Na verdade, queridos, escuta isso aqui, Eips, Moisés já sabia de tudo isso. Ele está fazendo aqui uma enquete para que as pessoas possam avaliar, é para que ele possa analisar o comportamento deles. Mas ele já sabia como era a terra. Aí o que acontece, queridos? Escute isso. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Olha o que diz a tua Bíblia aí, queridos. Vieram Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. Eles apresentaram os frutos trazidos da terra e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na terra, ela é realmente boa, ela mana leite e mel, eis os produtos. Contudo, o povo que habita na terra é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Anaques, se lembram? São gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Eles estão dizendo aqui, queridos, como a terra, ela tem desafios. Como a terra é intransponível. E o relatório que estão dizendo aqui é: nós não temos capacidade de entrar na terra. Aí Caleb se posiciona. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse: subamos e herdamos-la. Disse ele: em verdade, olha o diferencial de alguém que tem visão. Queridos, é melhor você estar perto de uma pessoa de visão, uma pessoa corajosa, do que perto de 1000 pessoas que não têm visão. De 1000 questionadores, de 1000 reclamadores, de 1000 pessoas que questionam tudo. É pior. É melhor você estar perto de uma pessoa que tem coragem, determinação. Olha o que ele diz: em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode dizer glória a Deus aí por Caleb? Nós temos a capacidade, e eu quero liberar uma palavra profética, mais uma palavra profética sobre a sua vida aqui nesta noite. Levante a tua mão, eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida. Você que está em casa aí, ei, não existe conquista alguma que seja limitada a você. Você tem a capacidade de conquistar. Amém, queridos? Amém, meus
meus irmãos, nós temos a capacidade de conquistar. E aí olha o que diz o texto, querido. Entretanto, os homens haviam acompanhado, reagiram. Olha só, queridos, não podemos marchar contra este povo. Versículo 31, querido, olha que tragédia. Olha que tragédia, queridos. Quantas pessoas são assim na igreja? Quantas pessoas estão com as suas visões bitoladas em suas forças, dizendo não dá, não tem jeito, não posso, não damos conta, não dá. Olha esse povo aqui. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Olha o versículo 33, e eu vou finalizar essa palavra hoje, porque eu posso continuá-la domingo para poder finalizar, ou senão na outra semana. Escute isso aqui, que é o versículo 33. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecia a nós e a eles gafanhotos. Diante de quem? Nós éramos como gafanhotos. Meu Deus, olha a mentalidade daqueles homens. Eu tenho dito aqui e vou repetir para vocês, queridos, escute isso aqui. Assim como você pensa, você é. Escute isso. Escute. Assim como você pensa, você é. Você é o que você é. Parece um dialeto aqui. Você é o que você é, porque você pensa como você pensa. Você quer ser diferente? Está na hora de pensar diferente, queridos. Está na hora de pensar diferentes, queridos. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Fiquem de pé, por gentileza, queridos. Sabe o que é nesse texto, queridos? Eu vou finalizar depois essa mensagem, mas eu queria apenas dizer para vocês, escute isso aqui. Desse dia exato aqui, o povo ficou 40 anos no deserto. A Bíblia nos diz que para cada dia que eles duvidaram, eles ficaram 1 ano no deserto. Um dia eu vou explicar para você que cada dia de dúvida gera 365 dias de atraso em sua vida. Eu vou repetir, para cada dia que você duvida, você atrasa 365 dias nos seus projetos. Mas teve um homem que se posicionou e disse assim: nós vamos conquistar. Teve um homem que pisou em um monte chamado Horebe. Ele voltou e diz: não, eu pisei em um monte lá e eu tenho que voltar para conquistar. Sabe qual foi o nome dele? Caleb. Depois que Moisés foi embora, Josué assumiu, introduziu o povo em Canaã. Ele chegou no monte que ele pisara. Ele virou para Josué e disse: ei Josué, há 40 anos atrás eu pisei neste monte e disse que o conquistaria. Ele é meu, eu tenho a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, e eu vou conquistar. E aqui vem uma palavra profética. Eu vou liberar para você a terceira palavra profética desse dia, meu querido. Escute isso. Se você quiser, você vai receber. Olha para mim antes de você entender isso aqui. Olha para cá, por favor, queridos. A pior tragédia na vida de um homem e uma mulher é ele não crer no que Deus pode fazer, mas Deus permitir ele chegar até perto e ele morrer sem alcançar, porque ele não acreditou. Eu vou repetir para você gravar isso hoje. A maior tragédia de uma pessoa pode ser Deus falar com ele, Deus dizer para ele passar a vida inteira sem acreditar, e Deus permitir ele chegar perto, mas ele não vai tomar posse, porque ele não acreditou. Ah, meu querido, a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje, ela é poderosa, mas você vai precisar sair daqui hoje com 2 objetivos. O primeiro é fazer uma lista das promessas de Deus em sua vida. Pegue essa lista, meu querido, coloque ela lá no seu mural, coloque ela lá no seu guarda-roupa, coloque ela no
seu espelho, escreve em letras garrafais e diga: é isso que Deus vai fazer, é isso que eu acredito. Sabe por quê? Porque o que você acreditar vai acontecer. Amém, queridos? Amém? Levante tua mão, então eu vou profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero receber a autoridade de Deus agora. Eu recebo em nome de Jesus para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai viver para conquistar o que Deus prometeu a você. Você vai receber agora a autoridade de Deus e você vai ter força, você vai ter determinação, você vai ter ânimo para que você possa conquistar as promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode glorificar a Deus por gentileza aí? Você pode adorar ao Senhor aí? Aleluia. Você pode adorar a Deus e diga: Senhor, tu vais cumprir. Ele é poderoso. Ele é poderoso para cumprir. Alguém pode glorificar a Deus aí nesta noite? Deus te trouxe aqui para dizer para você algo. Se você acreditar na minha visão, eu posso realizar muito mais do que os seus olhos podem ver. Eu posso realizar muito mais do que a sua imaginação possa alcançar. Eu posso ir além, 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 além. Eu sei que a sua vida